Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: abandone o seu jardinzinho e derrame lágrimas de intercessão. Abacuque 1:2 diz: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Abacuque se inicia com o profeta indo a Deus em oração intercessória, em oração questionadora. Abacuque, ele pede a Deus um fim a um estado de coisas que estavam acontecendo. O termo até quando, na oração de Abacuque, tem uma conotação de interpelação. Abacuque pede a Deus uma interpelação, uma providência, uma intervenção. A pergunta que podemos fazer é: qual era o estado de coisas que estavam acontecendo que levou o profeta a fazer uma oração tão questionadora? Capítulo 1, versículo 4 do profeta Abacuque diz que Abacuque vê o ímpio cercar o justo e perverter a justiça. Abacuque vê o direito ser torcido. Ele vê as leis serem burladas, falcatruadas. Abacuque vê as injustiças praticadas aos pobres, e esses pobres não tinham ninguém que os defendesse. Abacuque vê a violência, vê o pecado, vê a iniquidade, vê a opressão sobre o povo. Essas coisas indignou o profeta e ele as leva ao trono da graça, pedindo a Deus uma intervenção, pedindo a Deus uma providência. Foi vendo o sofrimento do povo, foi vendo a opressão sobre o povo, que levou Abacuque a fazer uma oração tão exasperada. Meus amados irmãos, mas no capítulo 2, versículo 1, o profeta, ao ter feito a oração, diz a Bíblia, que ele se põe sobre a torre de vigia. Ou seja, ele se põe em uma situação, em uma posição de espera, para ver o que o Senhor diria a respeito da sua oração. Portanto, o profeta, na sua oração intercessora, ele indaga, ele questiona, ele fala, mas o profeta faz questão de ouvir o que Deus tem a dizer no tocante à sua queixa. Meus irmãos, Abacuque é um intercessor por excelência. Abacuque estava preocupado com o sofrimento do povo, com a opressão que estava sobre o povo. Agora aqui cabe a pergunta: qual é a lição para as nossas vidas da oração questionadora de Abacuque? Meus amados irmãos, um dos grandes problemas da igreja hoje é o acentuado sentimento de individualidade. Há muito egoísmo no cenário evangélico. Muitos que estão dentro das igrejas estão simplesmente preocupados com a sua prosperidade material pessoal. Estão preocupados com os seus problemas, com as suas necessidades materiais pessoais. A oração de boa parte dos crentes hoje é pela sua melhora pessoal. Meus irmãos, escute o que é oração. Sem muita teologia, oração é o desejo de comunhão com Deus. E ponto. Este deve ser o objetivo maior da oração. Comunhão com Deus. Mas espere aí, escute bem. A oração intercessória, a
além da comunhão com Deus e além do amor por aqueles por quem intercedemos, a oração intercessória envolve também lágrimas, choros de inconformismo. Uma oração que brota do fundo da alma será sempre com lágrimas de inconformismo. Foi o caso da oração de Abacuque. E é por não aceitar determinada situação que nós intercedemos. Até quando da oração de Abacuque é uma expressão de um coração aflito, condoído, por ver o mal prevalecer, por ver o mal campear livre. Meus irmãos amados, a oração de Abacuque deveria estar em nossos lábios com razoável assiduidade. Não podemos ficar preocupados com o nosso jardinzinho, porque senão seremos alienados. Você sabe que é um crente alienado? É aquele que vê o seu mundinho particular como sendo a maior preocupação de Deus. O crente alienado é aquele que acha que Deus deve mover céus e terras para os seus benefícios, para as suas necessidades materiais, não importando se está havendo guerra, sofrimento, opressão. Esse é o alienado. Só pensa nele. O alienado é aquele, meus irmãos, que está preocupado tão somente com a sua bênção pessoal. Por isso ele acha que Deus tem que estar ocupado 100% com ele, dando-lhe bens materiais, progresso material, porque ele acha que a sua empresa tem que ser ampliada, ele acha que os seus negócios têm que crescer, ele precisa de um novo carro, de uma nova casa, ele só pensa nele. O alienado quer que Deus esteja sempre ocupado com o seu progresso material, com o seu jardinzinho pessoal, com o seu mundinho particular. Mas, meus irmãos, o coração de um crente não alienado é diferente. O crente não alienado é aquele que intercede com lágrimas de inconformismo diante das injustiças praticadas pelos grandes sobre os pequenos. O coração não alienado de um crente é aquele que intercede com lágrimas de inconformismo diante do luxo, do espertalhão desonesto que se beneficia da miséria alheia. Meus irmãos, lamentavelmente nota-se hoje mais orações do tipo cuida de mim do que a oração até quando do termo que Abacuque usou. Agora, veja bem, não é errado pedir a Deus que cuide de nós. Não é errado. Não é errado pedir o cuidado de Deus por nós. O errado é quando só se pede isso. É quando só se pede por isso. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele bane o eu, ele bane o egoísmo, ele bane a individualidade. Escute bem, a preocupação com os outros é prova de maturidade. A preocupação com o próximo é manifestação de maturidade espiritual. A oração intercessória é prova contundente de maturidade espiritual. Abacuque fez a sua oração questionadora, agonizante, mas ele recebe a resposta. E qual foi a resposta de Deus? Abacuque 2:20. O Senhor responde: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esta resposta de Deus a Abacuque foi uma repreensão. Era como se Deus dissesse a Abacuque: eu estou no comando, eu estou no poder, eu não perdi a minha posição, eu não perdi o meu lugar. Cale-se toda a terra, inclusive você, Abacuque. A resposta de Deus, corrigindo o profeta, ao
invés de trazer desgostos, angústias, depressões ao profeta, mágoas ao profeta, não. A resposta de Deus, corrigindo o profeta, encheu o profeta de fé e de confiança a ponto de escrever o capítulo 3, que é um autêntico salmo de esperança. Escute, o profeta iniciou com lágrimas, o profeta iniciou com angústia, com o coração partido, aflito, intercedendo, e ele termina com confiança e com fé. O Senhor lhe respondeu, sabe por quê? Porque Deus sempre responde o coração aflito. Agora escute, algumas pessoas dizem que oração intercessória invadiu o céu. Não tem isso na Bíblia. Oração intercessória não tem nada a ver com invadir o céu. Oração intercessória é abrir o coração confiantemente diante de Deus e derramar lágrimas de inconformismo. Isso é intercessão. Que os nossos olhos sejam abertos para entendermos a profundidade do que vem a ser oração intercessória. Que haja dor em nosso coração por um mundo que precisa de intercessores. Que haja dor em nosso coração por um país que precisa de intercessores. Que haja dor no coração da igreja por um estado, por uma cidade que precisam de intercessores. Vamos interceder, igreja. É momento de largarmos o nosso mundinho particular, o nosso jardinzinho, e passemos a agonizar com lágrimas intercessórias em favor da situação que estamos vivendo. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém e amém.